Olá, me chamo Guilherme Dias Sampaio, sou aluno do curso de graduação em Letras Português pela Universidade Federal de São Paulo. Durante os anos de 2023 e 2024, realizei uma pesquisa de iniciação científica orientada pelo professor Dr. Paulo Ramos, pesquisa que foi intitulada Magali, Gruth ou Magruth, análise do processo referencial e uma paródia da Turma da Mônica. Darei início à minha apresentação fazendo algumas perguntas. A primeira seria: quem é esse personagem? De certo, me responderiam Gruth. E esse personagem? Provável resposta: Magali. Mas e então esse personagem, quem seria? Ficaria a dúvida entre Magali e Gruth, mas esse foi justamente o objetivo da pesquisa: compreender de que modo ocorre o processamento conceitual de referentes que são multimodais e que mesclam a essência de duas personagens. A hipótese que foi levantada por nós foi que esses referentes se unem e atuam como uma combinação de significados. Referencial teórico utilizado nessa pesquisa foi o conjunto das diferenças, composto por paródia e apropriação, indicado por Santana, conceito de paródia como um recurso intertextual, por Cavalcante e Brito, a referenciação em textos multimodais por Lima e a teoria do blending aplicada por Vanin. Objeto de análise foi a revista As Grandes Paródias da Turma da Mônica, Guarda-2 da Galáxia, publicada em maio de 2023. Essa série Grandes Paródias da Turma da Mônica se trata de uma republicação da série Clássicos do Cinema da Turma da Mônica, que era publicada entre abril de 2007 e novembro de 2020, e passa agora a ser republicada a partir de novembro de 2022. Apesar de ser uma republicação, o objetivo da série se mantém o mesmo, que é remontar o roteiro de determinado filme dentro do universo da Turma da Mônica. Então, no caso, remontar o roteiro do filme Guardiões da Galáxia Volume 1 dentro dos moldes da Turma da Mônica. Passando então para a análise, foi possível perceber que o nosso objeto ele passa por um processo de intertextualidade, pois a gente consegue rastrear a qual texto ele faz referência. A gente consegue rastrear o seu texto base. Para isso, esse texto base, que seria o filme, ele passou por um processo chamado apropriação, que Santana aponta ser quando um texto ele traduz um elemento de um código para o outro. Nesse caso, tradução do código do cinema para o código dos quadrinhos. Sendo assim, é estabelecida a paródia. Essas informações elas foram percebidas através da referenciação que nessa pesquisa utilizamos como ferramenta de processamento textual. Referenciação em textos multimodais propostos por Lima foi tomada como base a proposta de referenciação verbal por Cavalcante. Na proposta de Cavalcante, ela apontava que para um referente ser estabelecido, ele precisava passar por uma introdução referencial, que ocorre apenas por meio de expressão referencial, que é uma expressão linguística, para então passar por anáforas ou deiticos, para ser categorizada e, a depender do direcionamento argumentativo do texto, passar por recategorização. Já Lima, tomando isso como base, aponta que os referentes eles podem ser instaurados sem menção referencial, são construídos com base no entorno sócio-histórico-cultural de cada interlocutor, são processados em uma perspectiva não necessariamente linear, como Cavalcante apontou que precisava passar por determinadas etapas para poder ser categorizado, e também pode ser homologado via semiose imagética, gestual, sonora, pela coloração e também pelo verbal. Tomando então como exemplo essa tira da página 9 da revista em quadrinho, na qual é a primeira aparição tanto do personagem Rocket Gatum quanto da personagem Magruth. Nesses dois primeiros quadrinhos, o personagem Rocket ele apresenta que viu no jornal que estão oferecendo uma recompensa para quem capturar o personagem Cara das Estrelas, e até então a personagem Magruth responde apenas com a frase "Eu sou Magruth",
que faz referência à frase que o personagem Groot utiliza para se comunicar no filme. Então ele se comunica apenas pela frase "Eu sou Groot". Já ali no terceiro quadrinho, o personagem Rocket Gatum, ele diz que vai ser sopa no mel capturar esse personagem Cara das Estrelas. E a personagem Magrut, que até então apresentava apenas características do personagem Groot, passa a apresentar uma característica da Magali, pois compreende sopa no mel literalmente como um alimento. Já ali no quadrinho intermediário, o personagem Rocket ele aparenta olhar para o público, quebrando a quarta parede, em sinal de desaprovação pela personagem Magali ter quebrado o personagem, ter saído do personagem. Já ali no último quadrinho, Magali aparenta retornar ao personagem Groot e volta a utilizar a frase "Eu sou uma Groot". Focar na personagem Magrut, percebe-se que ocorre uma introdução referencial do referente Magrut, verbalmente e visualmente na página 9. Após isso, a gente verifica a ocorrência por duas vezes, por meio de anáfora direta verbal ao referente Magrut, por meio da expressão referencial "Eu sou Magrut". Então, é uma característica do Groot que está sendo replicada para fins paródicos. Sendo assim, o referente Magrut ele pode ser categorizado até o segundo quadrinho como integrante do Guardiões da Galáxia. Já a expressão referencial "porque eu estou com uma fominha" e o eu ele retoma o referente Magrut por anáfora direta. Sendo assim, no terceiro quadrinho, o referente Magrut ele passa a ser categorizado como personagem da Turma da Mônica, por ser comilona como a Magali. Já no quinto quadrinho, o referente Magrut volta a ser categorizado como integrante dos Guardiões da Galáxia. Então, a partir dessa análise referencial, é possível verificar que o referente Magrut vai sendo recategorizado à medida que características dos personagens Groot e Magali vão sendo apresentados. Então, dessa forma, o conceito Magrut vai se estruturando a partir das características de ambos. Então, a gente consegue verificar em Magrut que é um ser semelhante à árvore, com grandes galhos e raízes, assim como Groot. Mas tem o rosto de uma menina, a Magali, e cabelos longos atrás da cabeça, formados por galhos. Então, mistura de ambas as aparências. Apresenta, né, uma mistura de espécie também, conseguimos verificar características da espécie do Groot, que é Flora Colossus, da espécie humana. Os traços específicos de ambos os personagens também são replicados dentro de Magrut. Então, o traço do Groot, que é se expressar apenas pela frase "Eu sou o Groot", e o amor por comida da Magali, a característica dela de ser comilona, também estão replicados ali, e também os seus relacionamentos principais, tanto dentro do filme quanto dentro dos quadrinhos, são replicados. O personagem que representa Rocket Gatum é metade Rocket, que é o Rocket Raccoon, amigo e parceiro de Groot, quanto Mingau, que é o gato de estimação da Magali. E ao apresentar características tanto da personagem Magali, tanto do personagem Groot, o referente Magrut, para que ele se instaure como um conceito único, é preciso que ambos esses dois personagens passem por um processo chamado blend, no qual Vanin aponta ser um processo que o input 1, no caso referente Magali, e um input 2, referente Groot, são levados a um espaço mental genérico, no qual ocorre uma equivalência desses dois conceitos, com base no que foi mapeado de características de ambos dentro do referente Magrut, e então é gerado esse referente mesclado. Podemos verificar que a referenciação ela mediou o nosso contato com os personagens, o que permitiu a instauração de um novo referente, um novo conceito sólido na cognição do leitor. Então, conhecíamos o conceito Magali e o conceito Magrut, mas a partir do blending desses dois personagens, a gente agora consegue ter o conceito Magrut sólido em nossa cognição.
E também, por meio da referenciação, a mescla aconteceu de forma mais fluida entre esses dois personagens. Portanto, as conclusões são que em uma paródia que envolve modalidades diversas, os referentes eles foram homologados de forma não linear e por diferentes vias semióticas, a verbal e a visual, o que torna as características de ambos os personagens mesclados de fácil percepção. Além disso, foi possível perceber que o personagem da Turma da Mônica, a Magali, procurava atuar como o personagem do filme, que foi parodiado. Então, Magali tentando atuar como Groot, o que permitiu a percepção de que havia dois referentes, um agindo como o outro. Também graças à teoria de blending, foi possível confirmar que cognitivamente constrói-se um referente mesclado derivado de outros dois. Essas foram as referências utilizadas na minha pesquisa. Aproveito o espaço para agradecer a oportunidade. Muito obrigado.